acima de tudo, né? Antes da gente começar, obrigada por ter aceito o nosso convite, de vir aqui compartilhar um pouco a tua trajetória, a tua história de emagrecimento. Você sabe que a tua história é especial para mim, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, o objetivo desse momento é a gente é, inspirar outras mulheres também, né? Outras mulheres que passem pelas mesmas dificuldades que você, que possam se identificar com você, para ouvir a sua história e para perceber que elas também podem, né? Que o emagrecimento é possível para todo mundo, independente das circunstâncias, das dificuldades. A gente sempre diz que as características da vida de cada uma são circunstâncias e podem sim atrapalhar, dificultar, mas não impedem que o emagrecimento seja possível, né? Então esse é o objetivo da gente escutar um pouco da história de algumas de vocês, tá? Bom, eu queria começar chamando a atenção para um fato muito legal em relação a você, que o sobrepeso ele nunca afetou a tua autoestima, né? Isso, geralmente, a gente tem a maioria das mulheres, às vezes, nem tem sobrepeso, mas já tem uma autoestima afetada, mesmo dentro de um IMC saudável, por exemplo, né? E então, aquele incômodo que geralmente é um motor que leva as pessoas para a mudança, que a maioria das mulheres tem, você não tinha, né? Rolar, né? Que você repetia aquele clássico de que eu sou gordinha, mas sou feliz. Uhum. Então, como se o esperado para uma pessoa com sobrepeso fosse não ser feliz, né? Essa frase é horrorosa, na verdade, né? Sou gordinha, mas sou feliz. Tô feliz. Como se fosse uma contradição, né? É horrível, mas é o que muita gente fala, né? E infelizmente, na verdade, a sociedade reforça esse pensamento, né? Uhum. E para você isso não tinha nenhuma relevância, você teve sempre uma autoestima super saudável e, assim, fortalecida, uma autoestima rara de encontrar. E eu queria que você contasse pra gente, nesse cenário, como é que aconteceu o gatilho para a mudança? Tá bem. Bom, primeiramente, né, Paula, eu que tenho que agradecer que está aqui. Eu que tenho que agradecer de ter conhecido vocês. Eu que tenho que agradecer de... já tá subindo... preciso parar. Pode Bom, chorar, não tem problema, não, é depois. autorizado. Tá bom, obrigada. A autoestima só melhorou. E desde então, quer dizer, o que era já bom, melhorou. Então, Uhum, assim, é mais um ganho, né. Mas você falou, a minha frase mantra era essa mesma, né, sou gordinha, mas sou feliz. uhum, O que é triste, quando hoje eu penso nisso, eu falo: "Como assim, meu? Como assim?", né. Como assim um corpo condiciona a sua felicidade? Seja magro pode ser triste, seja magro pode ser feliz, seja gordo, entendeu, assim? E uhum, não tá certo, né, não é legal. Não é legal a pessoa ter esse tipo de pensamento com ela, né. uhum, uhum, Acho que lá dentro, mesmo que eu mostrava que a autoestima estava boa, lá dentro, não sei se estava tão boa assim, né. Então uhum, é isso, também tem um pouquinho. E assim, eu me dou conta hoje, uhum. quando eu olho para trás, eu falo: "Poxa vida, espera aí, será que realmente aquilo que você mostrava era aquilo que você sentia?". Comprei a balança, chegou a balança em casa, toda feliz e tal, subi na balança. Ai, Paula, eu juro, quando eu subi na balança, quando eu olhei aquele número, eu desci da balança. Eu Subir subi de de novo, novo. eu juro, subi de novo, eu falei: "Não, não é possível, esse número tá errado". Porque, assim, estava muito maior daquilo que eu me via no espelho, muito maior daquilo que eu, apesar de eu ver no espelho, tem dias que você se acha bonita, você acha: "Ah, tudo bem", né, tem dia que você acha um pouquinho mais cheinha, tal, mas estava muito maior do que tudo aquilo que eu imaginava na minha cabeça. Uhum, E aquilo, sabe assim, sabe, se eu parei, eu olhei para os números, eu falei: "Não é possível", sabe assim, tipo, doeu muito, assim, de perceber que eu estava me fazendo muito mal, me enganando. Que eu uhum, me enganava, era uma autoenganação, assim, diariamente, uhum, diariamente, né. Ou eu podia falar assim: "Bom, posso tomar outra atitude". Eu conheço a Paula, né, que começou a fazer um processo, né, de emagrecimento, e que não somente eu via você mais magra, mas Paula, você mudou.
Uhum. não é estima, a sua energia mudou, sabe Uhum. assim? Uhum. E assim, você contagiou, eu chamo isso de uma epidemia, né? Eu trabalho com essas áreas todas, então eu preciso, tipo, né? Preciso associar essas Naquele coisas. tempo nem existia pandemia ainda, né? Não, essa que tá acontecendo é boa, assim, nesse momento de Com emagrecimento. certeza. A epidemia do... É. E assim, eu percebi assim, que você tinha uma outra energia. Eu falei, mas espera aí, se e para você aquilo era muito importante. Então eu fui conversar com você, entendeu? Eu fui entender o que que era. E assim, eu era muito cética em relação a vários processos de emagrecimento que eu já fiz e que já entendi, já ouvi falar, e que, na minha cabeça eu falei, ah, é só mais um, é só mais um. Por que que esse vai ser melhor que os outros, sabe aquela coisa? Aham. Mas eu precisava tomar uma atitude, principalmente porque já tô acima de 40 anos. Eu falei, não posso Uhum. continuar assim. Se eu Uhum. continuar assim, é uma ladeira abaixo o negócio, entendeu? Sim, Eu não sim. quero. O meu maior medo, e ainda é hoje, é eu quero envelhecer saudável. Ah, É esse o meu problema, entendeu? uhum. Não é o ser magra. Isso é a consequência para mim, assim, Uhum. depois, sabe? Com Mas o certeza. envelhecer saudável, para mim, é muito importante. É. Muito importante. Eu queria chamar a atenção porque essa questão do sobrepeso, né, de maneira geral, ela geralmente ela é ligada a uma questão de autoestima, de estética, de se achar bonita, se achar feia, de Uhum, acordar, se olhar no espelho, gostar, não gostar. E não tem, na verdade, não tem nada a ver, né? Tem um monte de gente que tem sobrepeso e é linda. uhum. Enfim, não, a beleza não tem nada a ver com Não. estar dentro de um númerozinho de IMC saudável, um númerozinho acima, enfim. Mesmo obesidade, você vê tem várias pessoas com obesidade que são lindas, que são exemplos, são mulheres maravilhosas e sem nenhum problema de autoestima. Mas o sobrepeso, ele é um sinal do corpo de que alguma coisa naqueles hábitos, alguma coisa naquele estilo de vida não está correto, né? Uhum, E por uhum. mais que eu também ouço bastante as pessoas falam assim, não, mas meus exames estão ótimos, né? Meu colesterol tá bom, O meu estava ótimo. triglicerídeos, acho Estava que até assim. você falava, né? É. Mas ele tá ótimo hoje. Uhum. Mas você está sobrecarregando teu coração, você tá. Eu não entendo disso, né? Eu não sou profissional de saúde, mas e o longo prazo, né? E É. como que está acontecendo esse sobrepeso? Você está ganhando 1 quilo por ano? Ou 2, ou às vezes até 3? Como que vem essa tendência? E É. como serão os próximos 10 anos? Se é 1 quilo por ano e hoje está tudo bem, já estou com um número que me assusta, mas daqui 10 anos serão mais 10, daqui 20 anos serão mais 20. Então, como estaremos com 70, com 80 anos, quando eventualmente a gente precise de cuidados de outras pessoas? Então, assim, É. também é uma coisa que a gente precisa pensar na nossa família que vai cuidar da gente, né? Uhum, uhum, uhum. Porque cuidar de uma Exatamente. pessoa com um peso saudável é uma coisa, cuidar de uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade é outra coisa. É. E os problemas de saúde associados, enfim, se triplicam, né? Então, o Só sobrepeso, para completar, independente de uma questão de autoestima, ele é um sinal de saúde, né? sim, eu vou contar a história da calça, peraí. Aliás, eu estou usando ela. Legal. Eu fui comprar uma calça, depois, né, que eu perdi muitos pesos, né, hoje eu já estou em menos 22 quilos que eu perdi, Uhum. enfim, e óbvio que eu perdi todas as minhas roupas, né, Uhum. principalmente as calças, né. E eu falei: "Bom, eu preciso comprar uma calça. Que número eu compro?" Eu não sabia que número comprar, eu não sabia. Aí eu fui na loja, fiquei rodando, né, a estante das calças, fiquei rodando, rodando, rodando. Aí eu falei: "Mas eu pego 42, 44, 40?" Eu ficava pensando: "Que número que eu pego?" Eu não sabia que número eu estava usando. Uhum. Eu falei: "Eu vou ser ousada, eu vou pegar 40", mas na minha cabeça eu já estava pensando: "Pega 42, porque se não servir, você já experimenta 42 junto, e aí tá Uhum. tudo bem". E aí Uhum. já pensando eu já estava me confortando dizendo assim: "Se não servir a 40, não tem problema, Lola, 42 já está ótimo, já é um grande avanço. exatamente, não, vamos lá, tá tudo bem". E aí eu fui pro vestiário, peguei, né, eu juro que o coração estava acelerado, né, peguei a 40, peguei a 40 primeiro, né, peguei e ela passou na perna, passou na cintura, fechou, aí sabe você fala assim: "Tá muito fácil", tá muito fácil. Deixa eu ver se foi a 40 mesmo.
É verdade. Pior que é verdade. Eu falei assim: "Será que eu olhei e peguei direito?" Aí eu olhei, né, a da etiqueta atrás estava era 40. Eu falei: "Não, mas espera aí, é stretch, tem elásticos, né". Você começa a pensar milhões de coisas. E não era. Era 40 que servia e que eu fiquei bonita. Uhum, Sabe quando eu olhei no espelho, eu falei assim: "Nossa, Lola, que você vestindo calça 40". uhum, Eu nem sei quantos anos eu tinha a última vez que eu vesti número 40, nem sei, uhum. nem sei. Eu sei que eu cheguei em casa, estava toda É emocionada, né. emocionante, né? Eu lembro, você me mandou foto da calça, da etiqueta. Mandei pra família, mandei pra todo mundo: "Olha daqui, 40". E não era o meu objetivo vestir calça 40, mas quando eu me dei conta, eu estava vestindo calça número 40. E a calça já está ficando um pouquinho larga já. Ah, que legal. Então assim, e É aí maravilhoso, né? e se sentir bonita na roupa que você veste é um prazer, Aham, é um prazer, né. E que eu perdi isso, eu uhum, tinha perdido isso. sim. Recuperar esse prazer é gostoso, É é muito diário, né? É um gostoso. prazer É, diário, é é. uma outra forma de acordar todos os dias, né? Com certeza, com certeza. Eh, dessa época eu tinha muitas crenças, né, de imaginar assim que, eh, fazer o processo de emagrecimento eu já fiz e eu me sentia irritada, eu me sentia, frustrada, eu me sentia, sabe assim, o meu humor não era legal, entendeu. Sim. E eu não queria viver aquilo de novo. Uhum, Porque eu já vivi aquilo, né. E eu já sim. tive experiências com outros nutricionistas que eu já peguei, né, e que me falavam coisas feias, assim: "Ah, Lola, você não conseguiu emagrecer porque você é uma incapaz", e falava mesmo assim, entendeu. Uhum, Assim, falei: "Meu, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero sentir isso de novo, eu não preciso ouvir esse tipo de coisa, né". uhum, E porque dói, né. Você fala assim: "Não, eu não mereço sim, isso", né. sim. Eu acreditava que todo mundo era assim, todos os nutricionistas eram assim, todos os processos iam me fazer mal, né. Uhum, Porque já senti mal e eu não queria mais de novo aquilo. E outra crença que eu tinha muito também era que, pra emagrecer você precisa parar de comer. uhum. E eu amo comer, tipo, não rola não comer. Eu adoro comer, entendeu. Comer pra mim é um prazer, lógico, você acorda, você come, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer compras na feira, adoro, coisas coloridas eu gosto. Então assim, não comer, não cozinhar, pra mim é que era fora de questão. Sim. Não, não dá, né. Tinha essa crença, depois tinha outra crença também de que eu tinha que parar de sair, né. Uhum, Eu gosto muito de sair, sim, eu sou rueira, né, gosto sim. de passear, gosto de comemorar com os meus amigos, gosto de compartilhar com os meus amigos, com a minha Uhum, família, adoro isso. E emagrecer para mim não entrava dentro desse ciclo de coisas que eu gosto de fazer. sim, Não tinha sim. como encaixar aquilo, né. Uhum, Então tudo isso assim, por isso que eu pensava assim: "Como que a Paula fez?" E eu sei como você vive também, né, aham, que a gente sai, a gente faz coisas juntas, sabe, mas ela vinha junto, mas como assim? Ela aham. não deixou de fazer coisas, ela não deixou de comer, ela não deixou de. E aí eu fui observando, né, como que você fazia, Uhum. eu sou muito São Pedro, né, ver para crer. Eu sou cientista, né, Ah, vou fazer o quê? então eu estava sendo observada, eu não sabia disso, mas eu estava sendo observada. Durante 2, 3 meses eu fui observada. Eu não podia falar, né, senão você ia ser tendencioso o meu experimento. Sim. Mas tá tudo bem, você se saiu bem. E e aquilo me fez ver a sua realidade, que podia ser a minha realidade, né. Uhum, Se você conseguir encaixar todo o seu processo, toda a sua perda de peso e a sua alegria no final das contas, dentro da sua vida, falei: "Espera aí, se ela consegue, eu também consigo, né. É uma aham, coisa possível, por que uhum, que eu não conseguiria, né". Então, eu acho que foi isso, entendeu, assim, foi essa fase eu demorei muito, cada um tem o seu tempo, eu acho, né, de decisão, né. uhum, Mas eu precisava entender um pouco o que que eu ia ganhar, fazendo esse processo também, entendeu. uhum, O que ou o que eu na verdade, o que eu pensava era o que que eu ia deixar para trás, porque, assim, abrir mão de certas coisas eu não estava afim.
Uhum. Abrir mão de comer, eu não queria. Abrir mão de sair com meus amigos e deixar de comemorar com a minha família, eu não queria. Uhum. Abrir mão cozinhar, eu não queria. Então, tudo isso, para mim, era muito importante, né. Uhum. Eu não abri mão de absolutamente nada disso. Uhum. Então, assim, é milagre quase, né. Ciências, milagre não Não, funciona. parece uma fórmula milagrosa, né? E na verdade é tão É, simples, né? Não tem nada de é tão milagroso, não tem simples. nada É, de... não, muito, muito, muito simples, né. E foi aí que eu vim falar com você, seriamente. E aí uma outra dúvida que você tinha, uma outra insegurança que você tinha é assim, como eu me manter motivada durante o processo, né? Putz, é um processo longo, eu tenho muitos quilos para perder. E a gente começou em dezembro, você ainda está nesse processo, você ainda tem, né? Mesmo depois de 22 quilos, você ainda acha que tem um residual ali. Então, Uhum, quando a gente olha, né, 22 quilos a mais e olha para frente, a gente vê um caminho longo. E realmente manter a motivação, se manter nesse espírito parece uma coisa assim interminável, né? uhum, E como que tem sido isso? Se manter? uhum. Vai acabar? Um dia vai acabar? Você tem data? Você tá contando os dias? Como é que tá essa expectativa? No começo eu achava assim, né, eu determinei: "Ah, eu quero perder", eu não lembro mais, acho que era 20 quilos que eu queria perder no começo, não lembro. E eu não me coloquei um tempo, em quanto tempo eu quero perder, era apenas um total no final, a data final ninguém sabia, Sim. né. E E a aquilo gente para nunca mim sabe, né? é, Cada organismo reage diferente, né? sim, mas isso é um diferencial, Uhum. porque nos outros nutricionistas que eu já fiz, em outros processos que eu já fiz, aquilo tinha que ter um fim. 20 quilos em quanto tempo? Uma semana? Ah, sim, Exagerando, óbvio, né. Um ano? sim. 6 meses? Tinha que ter um tempo, entendeu. Uhum. Tinha uma pressão atrás daquilo, né. Uhum. E não ter essa pressão para mim foi muito importante, porque Uhum. eu que sabia lidar com aquilo que eu podia fazer. Uhum. Então aquilo me E um motivava. pequeno detalhe, né? Os 20 quilos, ninguém te disse que eram 20 quilos, né? Foi você que, Não, foi eu. uhum, É, você que decidiu que queria 20 é. quilos. Uhum. O que eu nisso onde eu quero chegar, eu acho assim, o fato de eu ser super protagonista do meu próprio processo, Uhum, faz toda a diferença. É sim. esse o meu principal motivador, é eu ser protagonista daquilo que eu faço, é Uhum, eu estar no controle daquilo que eu estou fazendo, entendeu. uhum, E isso faz toda a diferença. Eu não jogo a responsabilidade em alguém. uhum. Antes era o nutricionista falou que eu precisava fazer assim, se eu não fiz assim, Ah, então eu tenho consulta no nutricionista, então esses 3 dias aqui tem que dar um gás, porque aquele dia, né? Eu escutei alguém falar esses exatamente. dias assim, não, eu fazia jejum num dia antes de me pesar para ficar bonito ficar bonito na balança ali, né? Quem já não Mas você fez estava isso, fazendo né? aquilo para um nutricionista, você não estava fazendo aquilo para você. Exatamente, entendeu? Exatamente. Era exatamente, você falou tudo. Era para mim, sim, né. Eu acho que foi acho não, eu lembro muito bem quando caiu essa ficha. Foi num dia que eu passei um final de semana com, né, saí, comi coisas, que eu estava com vontade de comer, enfim, subi nessa balança na segunda-feira e tinha acusado que tinha aumentado o peso, né. E eu pensava naquele momento eu pensei assim: "Lola, você se imagina voltar como você era antes e continuar comendo como você comia antes? Como é que você se imagina, né? Ou você quer continuar, voltar no seu processo que você continua e viver isso pro resto da sua vida. E aquela primeira opção de voltar como era antes não existia mais. Tipo assim, não tem como voltar antes. Uhum. Não existe aquilo. Não faz mais Era sentido, né? nenhum sentido, entendeu? Uhum. Nenhum. Porque o meu ganho, não só no meu protagonismo de vida, o meu ganho também foi muito maior que isso. Eu estava tendo problemas de gestão também, que não eram graves, mas estavam começando a incomodar, né? E Uhum. aquilo melhorou muito, entendeu? Já não tem mais nada, não tem refluxo, não tem azia, não tem nada, entendeu? Uhum. Então tá super, assim, falei, não, peraí, eu posso comer no final de semana, super tranquila, volto, né, no meu processo. Mesmo durante a semana, se eu quiser comer uma pizza, eu posso comer, e tá tudo Porque bem, né? foram ganhos sem ter perdas, aquelas perdas que você morria de medo, né? Ah, parar de sair, vou ter que parar de comer, parar de cozinhar, parar de ir na feira. Essas perdas não aconteceram, né? Não, Você só aprendeu não. a fazer essas coisas de outra maneira É. e
e teve todos esses ganhos, né? Foi muito Então bom. não tem data para acabar. Não. Não tem. Você não tá doida contando, ai, só falta um mês, só faltam 2 Não, quilos e eu vou voltar para minha vida de antes. não, mais do que isso. Paula, eu tô em Bruxelas hoje. Tô aqui num cafezinho. É, eu tô, sabe assim, eu posso aproveitar. Eu Sim. posso aproveitar o que a vida tem de bom, entendeu? Uhum. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha irmã, a gente foi comer um cookie. Uhum. Cara, isso assim, completamente E sem detalhe, a problema, sua irmã sabe? também está em processo de emagrecimento, né? Também, somos duas, somos duas. Também está no também saiu, já terminou o programa, né? Então, assim, poder fazer aproveitar a vida é muito bom, porque antigamente, se fosse num outro tipo de processo, eu ia me privar desse tipo de coisa, Uhum. entendeu? Eu não preciso me privar. Conta pra gente, vocês foram esses dias, você contou lá no grupo que vocês foram esses dias num restaurante, como é que foi? Que vocês queriam Ah, comer? é. Era pizza? Era massa? O que que era mesmo? Na verdade era um restaurante italiano, né? Tinha uma pizza maravilhosa lá, né? Então a gente falou, bom, a gente quer comer pizza, as duas, tá? E é Uhum. aquela coisa, né? Como que a gente pode minimizar o impacto, né? Então tá, vamos pegar a pizza, dividir em dois, né? E Uma pizza completar para com as uma, duas. e não uma para cada uma. Sim. E pegar uma saladinha, né? E Uhum. pegamos a salada com a pizza. Tava divino, né? Uhum. Matamos a vontade de comer pizza, saciamos a nossa fome e não precisou de sobremesa, zero sobremesa, né? Uhum. Aí, beleza. E depois disso a gente foi visitar um forte, que era naquela cidadezinha que a gente estava passeando. E tinha opção, subir de teleférico ou subir 480 andares, né? Degraus, Ah, de desculpa. cada graus. É. E aí olhamos uma para outra, vamos de escada, vamos. Pagamos para subir de escada, tá? Uhum. Nós pagamos. E a gente subiu de escada, fomos subindo de escada. Legal, E, legal. Eu e, e, faço na- e muito nossa, isso. Eu faço não, muito foi muito isso nas legal. nossas viagens, gente, porque em viagem se geralmente dá uma saída um pouco da rotina e eu É, compenso nas escadarias. Ah, é uma igreja, vamos subir correndo, daí eu pego as crianças, vamos passar corrida, depois a gente desce, sobe tudo de novo. é. E É isso eu acho exatamente isso. Eu tô num contexto de viagem, eu saí da minha casa no domingo passado. Eu tô no contexto de viagem, eu perdi 200 gramas desde que eu cheguei aqui. Bom, sim, é quase uma né? semana, 5 dias Eu já. ainda tô, ainda tô empatada, né? Então, assim, Quanto que a gente emagrece, que seja, 200 gramas dá para dizer que é a mesma coisa. Mas quanto isso. que a gente consegue manter numa viagem? É, E fazendo, é. e comendo pizza, e num Comi cafezinho, batata frita, tomei batata cerveja, frita, cookie. Enfim, cookie. é É maravilhoso, muito bom, maravilhoso. é muito bom. Então, a vida de uma magra não é chata. Não, muito pelo contrário. Ah, é, legal. E, então, a questão da motivação também, ao longo do processo, deixou de ser um problema. Você entendeu que esse processo é gostoso, esse processo é bom e é um estilo que você quer manter, que não tem grandes desafios. Com certeza, é. Uhum. Não somente ele é bom, o processo é bom, mas ele é prazeroso, sabe assim? Dá prazer, porque eu continuo fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer. Uhum. Se eu tivesse que me privar, eu já teria desistido. Com certeza. E uma outra dificuldade que você tinha, um outro receio que você tinha era como se organizar, né? Como que vou me organizar para mudar tanta coisa? Porque foram muitas mudanças, né? Eu lembro aquela nossa primeira conversa. Só para explicar, a Lola, ela me pediu ajuda e não existia programa ainda. Eu tinha feito um processo de emagrecimento com a Clarissa, um processo de coaching, e eu ajudei a Lola com o que eu tinha aprendido. Então a gente fez uma conversa, eu mais ou menos eu e a Clarissa, a gente já estava pensando em fazer o programa. Eu falei assim: vou testar esse método aqui com a Lola, fui minha cobaia, né? Sem, sem ter muito. Eu não tenho nenhuma formação, não sou nutricionista, não sou coach, eu apenas fiz um copiar-colar, né? Então a gente teve essa nossa primeira conversa e eu acho que ela ficou assustada, que ela falou assim, eu nem estava assim tão decidida, eu só queria saber como é que tinha sido. E ela saiu dessa conversa já com datas para começar a se pesar, com ficha de acompanhamento, com todo um arsenal de coisas, um pouco assustada, bastante coisa para mudar. E como é que foi isso? Como é que você conseguiu se organizar para adotar esses novos hábitos depois desse susto? Olha, eu lembro dessa conversa como se fosse ontem, tá? Uhum. E ainda leio
o que você escreveu depois, né? Porque você mandou para mim um resumo da nossa conversa. Aquilo ajuda até hoje, viu? Me Ah, ajuda que até legal, hoje. que Sério. legal. Não é. Às vezes é bom ler o que já passou e falar, nossa. Às vezes a gente não é que tá errando, a gente esquece algumas coisas e é bom voltar e olhar de novo. Me faz bem. Sim. Mas daquela conversa, o que mais me assustou muito era a tal da organização. Para mim tinha que ser no final de semana, porque durante a semana trabalho, enfim, né? Cada um tem, eu tinha um outro ritmo de vida, então eu precisava me organizar no final de semana. E eu falava assim, nunca que eu vou passar 2, 3 horas cozinhando no final de semana, jamais, Aham. jamais. O meu final de semana? Não. É, é, é. Aí eu falei, não, quer saber? Eu preciso testar antes de falar não, né? E eu testei, né? Não foi fácil, né? Não tô falando que foi fácil, porque não tinha aquele hábito, né? Então, Sim, para a primeira mim, vez é sempre mais difícil. e construir o cardápio. Eu falei, como assim eu sei que eu vou comer na terça-feira? Eu não sei nem o que eu quero comer no almoço agora hoje. Já vou Aham. comer na terça. Mas assim, mas é um exercício que para mim foi importante. E não somente importante para eu entender que eu estava comendo muito errado, né? E aquela ficha de acompanhamento foi assim um choque da realidade. É. Um choque da realidade. Eu Tipo, lembro quando você me escreveu, depois de algumas semanas, você falou assim: ai, confesso que eu achei too much. Quando você me mandou, eu falei: ai, é, tipo, que saco. Ai, só, pelo amor de Deus, né? é, E aí você falou: não, tudo bem, vou fazer, né? Vou fazer, que ela falou: é. fazer em respeito a ela, eu acho que você falou assim. Foi quase isso. Não, mas a questão não foi só a ficha de acompanhamento, assim, era a ficha de acompanhamento que pesou bastante para mim e me pesar todos os dias, né? Eu lembro que quando você falou para mim, se pesa todo dia, eu falei, nem a pau, que pesar todo dia, tá louca? Passar por essa tortura todos os dias. É. Só que eu percebi que esses dois foram os meus maiores aliados, Uhum. os dois. O fato de me pesar todo dia e perceber que 100 gramas, 200 que eu perdia diariamente, aquilo foi, nossa, eu perdi e eu comi, não sei o que eu comi ontem, que eu olhava a ficha de acompanhamento, falei, Uhum. poxa, então vamos continuar. Aham. Nem é ruim, E né? aquilo, Eu comi bem, foi gostoso. é. Aham. Então, assim, para mim foi primordial fazer essa organização, Uhum. aprender a como me organizar. E Uhum. essa organização eu posso levar para qualquer lugar, ela está comigo. Isso é Uhum. muito bom. Sim. Hum. São Eu estou ferramentas de viajando. consciência, né? Exatamente, Lembra aquilo que a gente exatamente. falou de se conectar e se desconectar? Quando Uhum. você vinha de um momento desconectado, e aí duas coisas simples, né? Se pesar todos os dias e uma ficha de acompanhamento simples, gente, não tem nenhum É, milagre ali, não, né? não, Simples. não, é. São ferramentas de consciência, elas te trouxeram, né, de volta para se observar, entender o que estava acontecendo, Uhum. como que teu corpo respondia a tais estímulos, né? É. E isso é E foi é excelente. motivante, né, também. Esse Uhum. acompanhamento diário é motivante. E isso também É, dá um gás para você, mesmo no começo, quando você não está tão convencida de que aquilo vai dar certo, de que esse método funciona, às vezes você precisa dessas pequenas é. doses de felicidade ali diárias para acreditar Mas na gente. ajuda. Para mim ajudou muito, 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 muito. E aí, hoje a organização ela está muito mais natural. É um Uhum, processo, né? Eu aprendi a me organizar. E eu, às vezes, no final de semana, quando eu não tenho tempo, a minha semana, eu me sinto atrapalhada durante a semana. Falei, ai uhum. meu Deus, espera aí. Aí eu tenho que parar. Às vezes Faz eu toda a tiro tempo diferença, né? da semana, Uhum, para eu, para eu me organizar. uhum, Porque senão eu vou me atrapalhar toda, entendeu? E às vezes até, o que eu aprendi também é que assim, se eu sei que o meu final de semana, sei lá, daqui 2 finais de semana vai ser difícil, eu não vou estar, qualquer coisa assim, eu já começo a me preparar antes, já começo a fazer minha organização antes. Porque eu sei que na semana X eu não vou estar disponível o suficiente para a organização. uhum, Então já você se antecipa. Isso uhum. é tão fácil, facilita muito a vida, muito, muito. Então, quer dizer que emagrecer é muito mais sobre é, aprender algumas estratégias do que sobre se restringir, passar vontade, do É, que aquela coisa ruim que é que a gente tem
a expectativa quando a gente fala, ai, não, vou precisar emagrecer agora, né? É. Legal. E eu lembro da sua frase, que você falava muito, ah, emagrecer é maravilhoso. Eu ouvi aquilo, eu falei, não, só tá viajando. Mas não, você não estava viajando, entendeu? Eu lembro, Eu essa frase eu comecei a falar um dia que eu tinha ido, a gente morava ali no centro, né? E bem na frente, assim, do nosso prédio tinha um Pizza Hut. E aí tava minha prima em casa, eu fui com o marido dela comprar uma pizza. E aí tava voltando, e aí tinha uma vidraça, assim, a parte ali do supermercado tinha uma vidraça, e eu me olhei, assim, segurando a pizza. E antes eu fugia muito das vidraças, né? Que eram tem muita vidraça ali onde eu andava quando eu levava as crianças para escola, voltava, passava muito pelas vidraças e eu desviava, eu não queria ver, muito menos de perfil, porque de perfil ficava mais, eu tinha muito problema com a minha barriga, ficava mais evidente, então eu sempre desviava. E aquele dia eu tava vindo assim com a pizza na mão, me olhando na vidraça, e uma Pizza Hut, hein? Não tô falando de pizza saudável, tô falando de Pizza Hut. Aí eu me olhei na vidraça e me achei ótima, assim, falei, gente, não tem nada na vida que pague me olhar numa vidraça e me achar ótima. E eu tô comendo uma pizza, gente. é. Então, assim, emagrecer. E aí, nesse dia eu falei pra ele, pro marido da minha prima, assim, gente, emagrecer é maravilhoso. Não, cara, não tem nada que pague essa sensação que eu acabei de ter. E que diariamente eu tava tendo, porque daí eu continuava fazendo o mesmo trajeto, aquele monte de vidraça, e ia passar pelas vidraças, assim, e eu falei, será que as pessoas estão me olhando? Eu quero me ver nessa vidraça. Não quero fugir da vidraça mais. Era muito gostoso isso. E eu comecei a falar isso. Falei, não, emagrecer é maravilhoso. Quando a gente começou a montar o programa, a gente estava muito nessa coisa do nome, qual vai ser o nome e tal. E quando eu falei isso, a Clarice falou assim, é esse. Aí eu entrei lá para ver e tava o domínio disponível. Eu falei, não, fechou. Emagrecer é maravilhoso. Outro dia eu tenho a terceira irmã, né? E ela, conversando comigo, ela falou assim, mas Lola, que regime é esse que você está fazendo, né? Ela estava com o marido dela. Os dois olhavam para mim assim, né? Me viram magras, né? Assim, feliz, Uhum. sabe? E ela sabe que eu já fiz muitos processos, né? E eu expliquei para ela, primeiro, eu não fiz regime. Segundo, para mim foi tão prazeroso que eu não senti que eu estava perdendo peso. Sabe assim, não doeu. Uhum. Foi, sabe? Foi assim. E Uhum. assim, ela olhava para mim assim, não consigo entender. Eu falei assim, você tem que passar pelo processo para entender. Isso vai contra tudo que a gente construiu a vida inteira sobre É, emagrecimento, né? é, Emagrecimento, a é, gente tinha aquela ideia de que emagrecimento é é, horrível. Assim, é, é um preço que eu tenho que pagar, né? é isso, entendeu? E essa construção foi desconstruída em mim, Uhum. entendeu? E, e é muito bom. Emagrecer é maravilhoso. As pessoas, meus amigos falam, nossa, como você emagreceu, você que tá só bonita. Que regime você fez? Eu falei, eu não fiz regime. Eu não percebi que eu fiz um regime. Uhum. Eu fiz um processo de mudanças de hábitos. Isso é completamente diferente de um regime para mim, entendeu? Regime para mim subentende-se, eu deixei de comer alguma coisa, eu deixei de fazer alguma coisa. Eu, né, tem toda aquela construção. Sim, eu deixei de ir E, numa festa, eu fui numa festa e fiquei passando vontade. Isso é regime, é, é, né? é. E eu não fiz isso, não fiz nada E disso. você sabe que eu tinha muito esse preconceito quando falava assim, tem uma coisa que eu detesto ouvir, assim, a reeducação alimentar. Eu falava, reeducação alimentar é comer natureba, é comer sem graça, mudança de hábitos. Eu não quero mudar meus hábitos é tudo que eu não quero. Eu não quero mudar meus hábitos, eu quero continuar com os hábitos que eu tenho, eu quero continuar podendo comer, eu quero poder, né? Então, mesmo quando a gente fala isso, é um processo de mudança de hábitos, às vezes soa um pouco ruim, né? Porque não é o que as pessoas querem. Que a grande sacada para mim foi que durante todo esse processo esses meses que eu tenho feito, né, o processo, a minha mente emagreceu. E depois o meu corpo emagreceu. Foram duas coisas, sabe assim? E se você não trabalha a sua mente, assim, né? Faz parte. É a maravilhosa mente É magra. magra. Minha, a revista Caras lá que você fez para mim especial, aquilo tocou muito no coração, você sabe, né? Foi bem legal. E
Não, eu só queria dizer que, assim, que eu não sei nem explicar, assim, tipo, existe uma 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 via de felicidade que é possível, entendeu? Uhum. Ela começa com esse processo de emagrecimento que vocês, né, colocaram aí, que é show, que funciona e que me dá como chama, uma sensação de empoderamento e de controle que é Uhum. muito bom, entendeu? E assim, eu sinto muito grata, né, óbvio, de estar fazendo esse processo, muito mais grata ainda de ter você como minha amiga, né? Espero um dia poder conhecer a Clarissa, não sei, vamos ver, né? Mas eu queria agradecer muito você, sério, demais. Obrigada. Obrigada, pelas palavras e obrigada por ter também tido esse papel para mim. Você sabe, eu já te falei algumas vezes, mas vou esclarecer, vou contar aqui também para quem não conhece essa história, mas ter te ajudado, ter feito esse processo com você, acompanhado o teu processo, foi uma das coisas que me deu certeza que eu queria trabalhar com isso, porque foi muito gratificante. Foi muito gratificante, os meses, assim, semana após semana, as mensagens que você me mandava e que é hoje a minha vida. A minha vida é isso, a gente recebe mensagens incríveis todos os dias. É muito trabalho, é difícil, envolve bastante sacrifício pessoal, mas a compensação que é a transformação para melhor da vida de tantas pessoas é incrível, é maravilhoso, dá sentido para tudo e assim simplesmente foi a melhor escolha profissional que eu podia ter feito. E eu te agradeço muito, porque você teve um papel decisivo para mim, naquele momento em que eu precisava escolher um caminho e quando eu comecei a receber os teus inputs, do teu processo, do teu retorno, eu falei, gente, isso vale a pena, isso precisa ser feito. É muita gente que... Ontem a gente fez a contagem da turma 2, né? Essa semana a gente fez a contagem da turma 2 e em uma turma são 322 quilos até agora. Caramba! E a gente colocou uma meta, é uma brincadeira, na verdade, só para estimular essas últimas semanas que faltam, da gente chegar a 400 quilos nessa turma. Gente, são 400 quilos a menos. E quase meia tonelada. É quase meia tonelada a menos na vida de quantas mulheres. E isso quando você pensa no peso que a gente carrega e como que vai ser a vida dessas pessoas aqui para frente, é maravilhoso mesmo. Assim, emagrecer é maravilhoso e ver os outros emagrecendo é mais maravilhoso ainda, não sei como dizer isso, né? Então, Eu estava falando, Paula, que esse processo que vocês criaram, você e a Clarissa, assim, é muito importante, não só para mim, mas para muitas outras mulheres também, entende? Eu me estimo uma pessoa que tem sim, tinha uma autoestima, tem uma autoestima um pouco mais, né, como chama, reforçada. Não significa que eu sou melhor que outras pessoas, de maneira alguma. Apenas que eu tenho, talvez, essa vantagem, né? Mas eu acredito, assim, o impacto que vocês têm na vida de outras mulheres é gigante, entende? Assim, e eu não sei nem como exprimir isso em palavras, porque eu imagino que tem tantas pessoas que precisam de ajudas, não é só o emagrecer é a consequência para mim, entende? Mas é o entender por que que a pessoa chegou naquele momento, por que que a pessoa teve que passar por todos aqueles é, sobrepeso para chegar nesse momento e falar com vocês e entrar num processo de emagrecimento, entendeu? Isso não tem preço, não tem preço. Então, assim, é que nem eu falo, vida longa ao programa Maravilhosamente Magro, entendeu? Sério, é uhum, daí pra frente. Então, assim, eu espero que vocês consigam impactar muitas outras vidas ainda, uhum, mesmo, que faz diferença, muita diferença. muito, né?